Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Luiz Boa Felipe tarde. Balestrino, presidente da BCMT. Nós estamos aqui na nossa terceira roda de conversa. Nós vamos tratar hoje sobre olhando para o futuro, é um tema interessante aí para quem tem CMT e principalmente para os jovens, né, que vão buscar, né, um avanço aí nos próximos anos aí. Nós estamos com a Natália, né, nossa vice-presidente. Natália, dá uma boa tarde, por favor. Boa tarde a todos. Mais um encontro nosso da roda de conversa ABCMT 2025. Muito feliz com a participação de vocês. Eu espero que seja um encontro abençoado mais uma vez. Legal, nós estamos aí com quatro palestrantes aí, que seria a Shirley. A Shirley é de Viamão, próximo a Porto Alegre, né, Shirley? Ela tem 25 anos, é social media. O Rafael Braga, torcedor do Esporte Recife, ele está de Recife, ele é advogado, e ele também vai falar sobre os anseios dele para o futuro. A Randala, que ela é mãe do Johan, né, Feitosa, 16 anos, e ele também tem CMT, ele é estudante do primeiro ano do ensino médio, e o Leopold Nuna, que é um colaborador nosso aí também na parte, né, junto à CMT, à ABCMT, ele é morador dos Estados Unidos, ele mora em Los Angeles, e ele também vai trazer as expectativas dele aí para o futuro. E depois no final também nós vamos falar sobre algumas colaborações que nós vamos fazer ao longo do tempo aí. Tá? Bem-vindo todos, né? Vamos começar, Natália? Vamos começar. E a gente gostaria de começar com vocês se apresentando, né? Muito melhor do que a gente apresentando vocês. A gente gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês, e também linkassem aí quais foram os principais sintomas, sinais que fizeram vocês irem em busca de um diagnóstico também, quando foi esse diagnóstico, para então depois a gente entrar no assunto mesmo de hoje, que é falando um pouquinho sobre o futuro. E eu quero começar com a Shirley. Shirley, conta aí um pouquinho pra gente de como foi que começou os sintomas, os sinais. A minha trajetória, ela começou de nascença, né? A minha mãe, ela é mãe de segunda viagem, e ela, como por ter uma filha saudável, na primeira gestação, ela desconfiou que não tinha algo errado comigo. E aí ela foi investigar, os médicos dizendo que estava tudo certo, e aquela mãe, né, sempre desconfiada, que mãe sabe, mãe tem o instinto, né? Sente, ela me levou para vários médicos, eu fiz vários exames, fiz uma eletroneuromiografia várias vezes, fiz DNA várias vezes, mas eu consegui o diagnóstico bebezinho, eu tinha 1 ano mais ou menos. E os sintomas que eu tinha é que eu era muito molinha, assim. Eu era um bebê que não sentava, não levantava a cabeça, sabe? Eu era um bebê bem molinho, eu fui caminhar com 7 anos de idade. E o meu Charcot é tipo 1. E você, Leopold, conta para nós como foi que começou a CMT aí na sua vida. Na minha vida, então, eu sou brasileiro, eu moro aqui em Los Angeles há 23 anos, mas eu fui diagnosticado pelo meu professor de dança, pelo meu professor de balé e dança contemporânea no Rio de Janeiro, Renato Vieira, o grande mestre. E eu já estava dançando na companhia dele, já estava dançando também em outro espetáculo, a Sininha de Paula, em cena já, ensaiando. Ele falou: tem um déficit num pé seu, tem uma coisa que você não é igual. Tem uma coisa que você devia fazer uma eletroneuromiografia. Ele que falou para mim. Eu falei, uau. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí meu pai é cirurgião aí, também é médico. Ele falou, então vamos no fazer uma eletroneuromiografia com esse professor. E fomos, na mesma hora ele falou, Charcot-Marie-Tooth, na mesma hora, imediatamente. Então, quando eu tinha uns 17, estava dançando assim, em companhia de dança,
E aí foi nessa hora que eu soube. Mas aí, já sabendo, eu falei, agora que eu não vou desistir mesmo. Aí dancei até uns 25, ganhei prêmio Sharp, prêmio Shell, prêmio Coca-Cola de teatro, e tive uma carreira aí. E aí agora eu sou cantor, e agora eu coreografo tudo por um pé, e deixo o outro, dou um alívio no outro no pé ruim. Mas sempre tive essa adaptação. Eu sou Charcot-Marie-Tooth tipo 1A, eles descobriram aqui no Cedars-Sinai, há 10 anos atrás, eles fizeram um DNA e descobriram. Então, eu tenho um pé que é completamente chateado com a vida. É um pé que ele realmente é um problema, ele ser um pé, é o pé que eu tenho desde desse tempo, eu tenho sofrido com esse pé. E uma saga, a saga do pé. E eu agora, pela primeira vez em 25 anos, eu estou tendo uma paz com o pé, depois de 2 cirurgias aqui pelo Cedars-Sinai, com o professor Glenn Pfeffer. A segunda cirurgia, agora são 4 meses da última cirurgia. Pela primeira vez eu tenho paz no pé. Então estou super comemorando, gente. Assim. Muito bom. Tá. E bem. E contagia a gente com a sua felicidade. Que emoção! Então, Sim, e daí, são pouquinho a pouquinho a gente vai comemorando, né? Celebrando. com certeza, com certeza. E daí a gente já vê a variabilidade clínica, né? A Shirley comentou que desde nova a mãe dela já percebeu os sinais, né? Pelo desenvolvimento, não acompanhar as outras crianças, a irmã mais velha. E já o Leopold, pelo jeito, deve ter tido uma infância com desenvolvimento, né? Até que ok. E aí, quando já era adolescente, e que talento esse professor, hein? E que olhar que ele tem, não é? De olhar esse detalhe, muito bom. E o Rafael, conta pra gente, Rafael. Vamos lá, agora com o áudio, né, disponível. Na verdade, tudo assim, no início, quando eu era criança, assim, adolescente, eu fazia tudo o que todos os meus amigos faziam. Claro que tinha aquela limitação, a gente percebia que em alguns momentos eu não acompanhava os amigos. Por exemplo, eu jogava bola, driblava todo mundo, tocava, mas na hora de ter um chute mais preciso, forte para o gol, a coisa não andava como queria. E foi aí que um treinador de futsal, né, Fernando Barrares, que era inclusive amigo do meu pai, fez as categorias de base com ele no Clube Náutico Capibaribe, né, que é um time que tem aqui na cidade do Recife. Ele disse: ó, teu filho tem alguma coisa ali, mas aquela mensagem não foi muito bem assim assessorada, não deram sequência. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. E com 16 para 17 anos eu resolvi fazer musculação. Fui fazer musculação, né? Comecei a malhar, comecei a ganhar peso, fazia natação também. Fiz 7, 8 anos de natação ao longo dessa minha vida, né? Dessa minha juventude. E aí foi entrar logo para academia. Não vou nadar mais, não, vou fazer natação. Ou vou fazer musculação. Aí fui fazer musculação. E aí foi que entrou a onda dos anabolizantes naquela época. Eu com 17 para 18 anos, meus amigos tudo tomando anabolizante, tudo ficando forte, né? Para as festas de final de ano, as viagens de terceiro ano para as praias maravilhosas do Nordeste, Jericoacoara, Porto Seguro, Ilhéus e por aí vai, né? Aí foi aí que minha tia, que é médica, teve um olhar bem cirúrgico e disse: ó, teu filho está começando a ganhar peso, está muito forte em cima e está começando a andar mancando. Aí vamos procurar. Primeiro a gente procurou um ortopedista, não foi nem um neurologista. Porque naquela época, 20 anos, 25 anos atrás, né, a gente associava neurologista a outras doenças, a outras patologias, e não necessariamente a Charcot-Marie. Foi aí, então, certo? Que o ortopedista disse: olha, vou lhe indicar aqui um neurologista, certo? Chamado, como é o nome dele? É Frederico, mas ele tem um outro nome. Depois eu vou lembrar aqui no exame. Vai no doutor Frederico, que ele é neurologista, ele é muito bom. E aí nós fomos. Quando ele chegou, solicitou o exame de eletroneuromiografia, lá em meados de 2004, né, 16 de abril ali de 2004, eu olhei aqui o exame, Carlos Frederico. E aí ele disse: olha, seu filho é portador de uma doença, Charcot-Marie-Tooth,
e a gente precisa estudar. O que ele precisa fazer é fisioterapia para retardar essa evolução, essa doença não evoluir, porque ela é lenta, ela é progressiva, mas é lenta, né? Por exemplo, eu corria, jogava bola, até meus 28 anos eu ainda conseguia correr e jogar bola. Hoje eu já não consigo mais ter esse acompanhamento de jogar bola, né? E certas coisas que me restringiram. E aí ele fez esse diagnóstico, fiz o exame de eletroneurobiografia e confirmou que eu era portador da doença de Charcot-Marie. Fiz sessões de fisioterapia, passei 2 anos seguidos, depois parei, porque, assim, quando a gente entra na área do direito, eu sou concurseiro, né? Acima de tudo, eu ser advogado, eu estudo para concurso público. E a gente que estuda para concurso público, a gente tem uma dedicação muito exclusiva, sabe? Sei que 1 horinha, 2 horinhas do nosso dia, assim, a gente poderia ter feito isso. Então, eu sempre pausava minhas sessões de fisioterapia, né? Foi como eu disse logo lá cedo, quando a gente fez, né, um bate-bola, jogo rápido, né, para a gente se conhecer, como eu expliquei, que hoje eu necessito dessa fisioterapia para ter uma qualidade de vida na fase adulta, né? Já estou beirando ali, quase estou com 38 anos, então a gente já tem que ter essa preocupação na nossa vida, entendeu? Assim, se você me perguntar se eu me senti constrangido, se eu fiquei desmotivado com a descoberta, não. Não fiquei não, assim, eu sempre tive um psicológico muito bem apurado com relação a isso. A essa aceitação da doença de Charcot-Marie. Bullying, nunca sofri bullying, muito pelo contrário. Meus amigos de infância sempre me protegiam. A gente ia para as festas, aí sempre um arranjava uma confusão, aí tinha confusão. Primeira coisa que eles faziam, ó, afasta a braguinha aqui. Ou seja, naquela hora eu ficava pensando, pô, por que eu não posso participar para defender o amigo na briga? Mas eles já sabiam que eu já tinha o problema da doença. Então, eles meio que me protegiam muito nessas questões, entendeu? Nesse lado. Então, assim, com relação a bullying, graças a Deus, eu nunca enfrentei. A gente enfrenta bullying de um desconhecido, por exemplo, né? A gente enfrenta bullying em relação a um desconhecido, num relacionamento afetivo que a gente vai conhecer alguém, a pessoa sempre tem essa discriminação, algumas pessoas, entendeu? Eu sofri 1 ou 2 situações nesse sentido. No lado profissional, não acredito que eu não tenha sofrido, não. Sempre fui muito bem acolhido nesse lado. Então, assim, essa é essa experiência que eu tenho assim com relação à descoberta da Charcot-Marie, entendeu? Apesar do diagnóstico, né, Rafael, é bom ver também o lado positivo que você traz, né? A sua visão, assim que teve o diagnóstico e durante a vida também, né? Quem É dera claro. todos conseguissem ter essa visão, né? A maioria, na hora que tem o diagnóstico, com o impacto, né, sofre toda aquela fase do luto. E Uhum. que bom você trazer essa fala, Rafael. Claro. E eu quero saber da Randla. Na verdade, eu não sei se vai ser a Randla ou se vai ser o Johan, assim que pronuncia. Tá Falei certo? certo, Natália. Boa tarde, tá certinha. Johan. O Johan tá aqui comigo. Gente, foi um custo para poder que ele participasse, mas ele topou aqui nos 45 minutos do último tempo. Ah, Senão ele ia ficar sem celular. Mas ele é um menino de ouro. e é ele que não tá querendo aparecer o rosto direito ou vocês que têm que chegar um pouquinho mais perto? Vamos lá, acho que talvez chegue um pouquinho mais perto, ver se dá para enxergar melhor. Eu tô vendo o Johan melhor. Ainda tá Tá assim, vendo? meio face. Eu acho que é o cabelo que tá tampando a testa, será? Pra mesmo, faça um pouquinho pra trás, assim. Ah lá, meu cabelo, tá cabeludo. Essas fases de adolescente, gente. Conta aí pra gente um pouquinho da história de vocês. O Johan, pode começar, Johan, Não, depois começa eu começo? É. Tá, então vou começar. Eu sou a mãe do Johan, tive uma gestação tranquila, sem intercorrência nenhuma, e Johan nasceu, e foi crescendo, se desenvolvendo. Com 1 ano e 2 meses, ele ainda não andava. E isso me preocupava. Algumas pessoas falavam, mas ele não está andando ainda, não está. E eu falei assim, no tempo dele, né? Mas mesmo assim, com essas observações, eu levei ele para fazer uma avaliação e o médico me disse a mesma coisa. Então, ele foi crescendo, aí ele foi andar com 1 ano e meio, praticamente, e sempre foi uma criança que brincava de forma mais acometida.
né? Eu levei ele a depois que ele começou a andar, eu vi ainda que eu percebi algo diferente nele em relação às outras crianças. Ele é o meu primeiro filho, né? E aí eu procurei um médico na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E ele falou assim: não, vamos colocar botinha nele. Então, de 2 anos a 6 anos, ele usou aquela botinha ortopédica, bota fazer a palmilha para fazer a correção do pé e tudo mais. Só que aí, dos 6 aos 10, eu não via resultado nenhum, para mim era aquilo mesmo e estava tudo certo. Eu via que ele tinha um pouco de dificuldade para subir na van escolar, precisava de um apoio para descer, algumas adaptações muito sinuosas que a gente com a correria do dia a dia, a gente não percebia muito bem. E aí eu saí do Espírito Santo e aos 11 anos eu vim aqui para a cidade, né, para o estado de São Paulo, para a cidade de Taubaté, onde eu procurei um médico aqui de referência na cidade que me falaram, um professor de uma faculdade, e eu então consegui uma consulta, mas ele falou assim: olha, eu vou te encaminhar para uma neurologista, para fazer algumas verificações. Quando eu cheguei lá no consultório, numa neurologista em São Paulo, inclusive foi uma coincidência, uma conterrânea lá do Espírito Santo, a doutora Sandra Morim, ela falou: não, seu filho tem uma doença rara. De primeira ela já me falou. Ela já deu na lata, assim, mas fica tranquila, ele vai viver normal. Eu falei: hã? Você vai fazer o seguinte, ele me deu uma guia de exames, um monte de papéis. Falei: tá bom. Parece que você leva um choque na hora, né? Aquela sensação de choque quando eu, como mãe, recebi o diagnóstico. Foi um choque. Hã? Que é isso? E aí você vai para a internet e a primeira coisa que você vê é fotos. Nossa, vai ficar assim? Não vai? Como é que vai fazer? Não, aí você entende que cada um tem um tipo, né? Subtipos, e cada organismo, né? Se comporta de uma forma, a doença se desenvolve de uma forma. Então, foi aquele baque, né? Então, aos 11 anos, o Johan hoje está com 16 anos, né? E aí, vou deixar ele falar um pouquinho dessa primeira parte, depois a gente vai implementando aí, né? Mais a nossa trajetória com a CMT. Não sei o que falar direito, mas, tipo, quando a gente chegou pra cá, ela começou a fazer exame, eu sofri na mão dela porque era muito exame. Aí, tipo, aí dava pra perceber, às vezes, por causa do meu pé sempre foi, tipo, uma diferença de tamanho também. Aí, tipo, parecia que era meio estranho, era mais torto que o outro. Aí foi fazendo a quantidade de exames e a gente acabou chegando no diagnóstico, foi isso. Legal, isso mesmo. Aí, Johan. Isso aí. Johan, antes de dar continuidade, eu quero dar uma paradinha só para te parabenizar por você estar participando, viu? É de encantar, todos, na verdade, né? Mas ver um adolescente falando, isso é maravilhoso. Temos vários outros na associação e às vezes ali também pelo Instagram, as redes sociais, né? A gente vê que também tem a CMT, só que ainda tem muita vergonha, né, de falar sobre a CMT, de falar: não, eu tenho e não tem problema, né? E a Randall comentou algo muito importante, a questão de receber o diagnóstico e tentar prever como vai ser no futuro, né? Eu acho que o tema de hoje, eu acho que qualquer pessoa, até os que recebem o diagnóstico de uma forma mais tranquila e os que não, vem esse primeiro pensamento: mas como é que eu vou ser daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos? Será que eu vou conseguir, vou estar andando ainda sem auxílio mecânico? Será que não? Como é que vai ser isso, né? Eu acho que o assunto de hoje é essencial, porque todos têm essa interrogação. E é muito bom trazermos várias idades, várias experiências, vários diagnósticos em momentos diferentes, vários sinais clínicos também diferentes, para os jovens também que estão assistindo, né? Que tem essa aflição. Acredito que quanto mais jovem, maior vem essas interrogações, né? Então, que eles possam ver aí do outro lado várias pessoas aqui que já estão no futuro, vamos dizer assim, né? Depois de um tempo de diagnóstico, e aí temos várias profissões, várias visões diferentes, várias experiências muito positivas também. Então, que eles possam se espelhar também, né? Principalmente no Johan, de ter essa coragem e essa tranquilidade na fala sobre a CMT. Parabéns. E falando nisso, todos vocês falaram, todos quando foram relatar a história, sobre alguém, o alguém que percebeu, o alguém que alertou, ou então a importância, né,
da pessoa na história, no decorrer. Então, essa vai ser a próxima perguntinha para vocês. Eu queria que o Leopold começasse a comentar a respeito qual a importância que tem, que você teve aí, né? Ou do professor, ou então alguém da família, profissionais. Qual foi a importância deles para esse diagnóstico e também no decorrer aí dessa trajetória com a CMT? A Aí eu rede de tive apoio, uma. rede de Eu, apoio, né? A rede de apoio. e depois eu tive muita sorte, porque realmente o professor Renato Vieira de dança é uma pessoa que sabe realmente da anatomia do ser humano. Então, ele vendo a anatomia do meu pé, ele foi o professor da dança tem isso, né, de uma anatomia humana. Então, isso foi maravilhoso. E eu tive sorte no Rio de Janeiro, que meu pai era professor de cirurgia, ele era cirurgião plástico ali da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, no centro, e então ele tinha muito contato com muito maravilhosos neurologistas. E eu era aquela criança que sempre quebrava o pé, sempre caía, e levava muito tabaco, então meu joelho estava sempre machucado, sabe? E aí, você tá falando do futebol mesmo, meu irmão sempre me botava pro gol, vai pro gol, pelo amor de Deus, vamos ter você correndo aqui, não, gente. Vai. Então, eu era um bom goleiro, até que eu mandava bem. E tive que ficar bom, né? Porque eu queria estar lá com a galera. Então, aí de vez em quando eu era o árbitro, então eu fazia a produção, eu estava sempre com a galera, me arranjava um jeito. Mas eu me perdi, o que eu estava falando mesmo era Do médico, do apoio lá, do médico do seu pai apoio. também da Então, Policlínica. sim, do meu pai. Então eu tive a sorte assim, de ter. Agora aqui nos Estados Unidos também eu não desisti. Eu fui logo falar com a Charcot Magnitude Associação aqui e falei, gente, quem é que sabe de aparelho? Meu pé tá caindo cada vez mais. Eu preciso fazer uma retenção. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu conheci o Keith Vinacour, eu nunca desisti. Aí fizeram um aparelho que eu quebrei na primeira aula de Zumba, que eu falei, eu não vou parar de ir na aula de Zumba. Aí eu fui, o aparelho quebrou lá logo. Aí depois eu saí e eu fui para uma bota Arizona, que é toda é, com laço, assim, tipo o cadarço, né? Mas essa bota era tipo muita tortura, era muita dor. Aí não dava mais. Aí eu conheci o Marmaduke Lock em Carlsbad, que eu fui lá dirigir 1h30, 2 horas para lá ver. Então eu não desisti. Aí fizeram um aparelho para mim que deu certo por 8 anos, esse aparelho. E eu andava mais rápido que o ser humano, 12% mais rápido. Eu falei, meu Deus, parecia um veículo mesmo, era o meu veículo, era o meu aparelho. Mas, e aí, então eu fui ainda. Então eu tive esse apoio aqui também na América. E eu nunca desisti, sempre eu acho que esse espírito de pesquisador, eu falei, gente, não é possível, eu não posso desistir. E eu nunca queria fazer cirurgia, estava com medo, corria igual um. E o cirurgião, tipo, vambora, agora é a hora. Eu falei, não! Aí eu botei o aparelho, eu consegui aí uns 7 anos, 8 anos sem, mas até que não deu mais. Eu tive que fazer a cirurgia, mas foi uma. Eu dei a chance holística, né? Que é sem cirurgia, sem corte, sem anestesia, sem nada disso. Eu dei a chance mesmo e foi maravilhoso. Viajei o mundo inteiro com aquele aparelho. Foi, foi bom. Então, é sempre bom você ter um apoio de alguém que sabe. O Marmaduke me ensinou muita coisa. Eu tomo shot de vitamina B12, sei lá, que ele falou, isso vai te dar energia. Ou então eu faço alongamento toda noite, uma coisa que eu trouxe da dança, que eu continuo alongando e tratando meu corpo assim, sabe? Um beijo no ombro mesmo, porque é um corpo mais frágil. Então, e também musculação, você estava falando de musculação, muito importante musculação. E eu tomo também Cal, Mag, eu faço todas as coisas que eu acho que vai ajudar, porque a gente está em progressão, né, da, da CMT. Então, realmente, o apoio em volta é muito importante. Meu marido, ele lida comigo e ele me trata normal, como se eu não tivesse CMT. Eu acho isso importantésimo, sabe? Eu acho isso muito louco dele. E ele veio do rock, ele jogava rock em 1980. Então ele sabe, não tem frescura com ele. Então, bora, 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 isso que
Isso me ajuda bastante, que ele não vê que eu tenho, ele esquece, eu acho, que eu tenho esse IMT. Que Leopoldo, perdão, continua. eu acho isso doido dele, que ele realmente ele me trata normalmente, vambora, vambora, não tem. E isso meio que é bom pra mim, não sei. Não sei nem qual parte que eu comento primeiro. Vou começar pela que vai ser pontuar a dança, né? E a importância da dança, é claro que a gente está falando da pessoa em si, né? Como base, mas a dança na sua vida, como foi importante, né? E a gente sempre costuma falar da dança porque não é só para o corpo, não é só para o físico, né? Para a mente também, para a saúde mental também. Então, assim, é essencial. E já já a gente vai falar sobre esse tópico, sobre o que contribuiu aí para a independência. Já já eu quero que você comente sobre a dança. Mas antes eu quero saber da Shirley, sobre a rede de apoio dela, como é que foi, como é É, que é. a minha rede de apoio ela é meio resumida ao núcleo familiar, né? Porque querendo ou não, é a gente que tá lá nos perrengues. Mas a minha família, eu sinto que ela não aceitou muito bem a minha deficiência, porque é aquela coisa, é que a gente mora no sul, então as pessoas do sul, elas são meio fechadas, assim. E eu sinto que parentes, assim, têm na cabeça que deficiente é aquele que tá em cima de uma cadeira de roda, sabe, que não fala, não come. E aí, às vezes, por eu ser normal, eles acabam achando que não é nada demais, sabe? Já passei por isso, já ouvi isso, inclusive, de familiares, mas eu tenho uma rede de apoio muito forte, que é o meu pai, minha mãe, minha irmã, inclusive a minha sobrinha, que tem só 3 aninhos, ninguém ensinou pra ela que ela precisa cuidar de mim, e ela vai lá, pega, quer me ajudar. Toda hora ela quer ajudar a Tetê, que ela me chama de Tetê. E eu acho, assim, que a gente também tem que saber o nosso valor, saber colocar perto da gente quem apoia a gente, quem tá ali pra gente e entende as nossas dificuldades, né? A importância da família, né? Nessa trajetória também. Eu quero escutar agora do meu presidente, sobre a rede de apoio dele. De surpresa, hein, Luiz? Ah, legal, legal. Ó, a minha rede de apoio, né, foi, né, sempre a família, né, meu pai, minha mãe, né. A gente tem um histórico na família de ter CMT, né. A minha mãe tinha, a minha tia tem, né, o meu primo também tem e o meu filho também tem. Então, assim, acho que isso, no final Maravilha. das contas, ajuda muito a gente enfrentar, porque a gente já começa a ver de um outro que teve uma experiência, né? Então você já começa, por exemplo, eu via as dificuldades que a minha mãe e que a minha tia tinham, né? Cada uma tinha apesar de provavelmente ser o mesmo tipo das duas, né? Cada um tinha um tipo de avanço na doença, né? Elas tinham um ano só de diferença, mas cada uma tinha, mas a gente olhava como cada uma conduzia as questões, né? É meio que intuitivo isso daí, não é uma coisa assim muito que você vai marcar as coisas na cabeça, tal, mas é uma coisa intuitiva como a gente vai acompanhando. Isso na verdade ajuda muito, né? Eu era mais ou menos que nem o Rafael, que nem o Leopoldo falando aí, e provavelmente que nem o Johan, né? A gente é muito moleque, vamos para bagunça, né? Para se divertir. Então a gente sempre, eu fui sempre que nem eles aí que também gostavam de jogar bola. Meu pai jogava bola, então eu ficava meio que querendo fazer que nem ele também. Então eu vejo assim que mas esse apoio que é importante, né? Porque na rua, fora de casa, né? Na rua é meio que uma guerra, na verdade. Você não tem muito como controlar o que os outros fazem, né? Mas se você tem um apoio dentro de casa, né? Como a gente vê muito que a Randa ela passa aí para o Johan, é muito legal isso daí, porque isso é que vai. Porque a gente está cada vez mais, né, para os jovens, né, que tem também o rapaz na outra roda, né, que também muito trabalhando o intelectual, eu acho, tá? A gente tem que trabalhar muito isso, né? E, né, o que eu sempre falo para o meu filho também, que tem, né, tem 20 anos, falo, meu, no intelectual, a gente se iguala.
né, as pessoas, né, em geral. Porque no intelectual o que vale, o físico vale menos, né? Então, eu acho que esse apoio que a gente tem, né, é importantíssimo, principalmente na juventude, né? E a gente nunca pode desvalorizar isso daí. Então, esse é o futuro, nessa situação, sempre a gente tendo apoio e também a gente tem que retribuir esse apoio, tá? Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Não é porque a gente tem uma deficiência que a gente não vai retribuir o apoio. A gente tem o apoio em umas situações e a gente vai retribuir em outras. Então, e a vida é assim, é uma troca, né? Troca de. Perfeito, Luiz. Muito bom ouvir seu relato também. Jo, agora para você, uma perguntinha. Quero saber de você, o que que você faz aí no seu dia a dia que você acha essencial para manter a sua independência, a qualidade da sua vida? Conta aí, você faz fisioterapia, atividade física, o que que você faz? Tipo, no meu dia a dia agora, eu tô fazendo a academia mesmo, mas antigamente eu fazia natação e fisioterapia. Mas eu não gostava muito e eu acabei saindo, né? Eu já não, E eu voltar não para gostava. fisioterapia. Tem que voltar. E Ninguém faz fisioterapia, né? Fisioterapia é difícil, Voltar, né? tem que voltar. Porque É. mais tarde você vai precisar. Faz umas e- Uhum. Mas quatro, três, deixa de malhar. como A gente faz uma tipo, eu fisioterapia. nunca gostei tanto, porque, tipo, era só meia horinha, tipo, falei, não faz tanta diferença, mas aí acabei saindo e fui pra musculação mesmo, que é onde eu mais gosto na área agora. então você tá gostando da musculação? Sim, Olha, eu gosto bastante e é difícil, tipo, não ficar sem fazer nada. Tô tentando convencer minha mãe a me colocar no Muay Thai, mas tá difícil. Aí, A minha mãe Tem que ter uns nunca combinados deixaria. aí. A depois a minha gente, mãe nunca deixaria, viu, Johan? depois a gente olha essa situação com calma, depois do treino. Rafael, Jogo você leve. sobre a fisioterapia, fala um pouquinho da importância da fisioterapia então na sua vida. Não, porque eu digo a assim, fisioterapia. Eu eu fui faria isso. afastado, né? Eu ando afastado justamente por causa dessa demanda de concursos públicos, né? Que eu venho feito, que eu venho preparado. Mas enquanto eu fazia, nossa, eu percebi uma melhora tão grande. Eu saía como se meus pés, né, da panturrilha, do joelho para a região toda da panturrilha endurecida. Eu faço meus exercícios também, né? 4 ou 5 vezes na semana. Eu faço o que eu fazia na fisioterapia, alguns exercícios, e também faço exercício de cardio, né? Que é uma corrida mais numa esteira, uma bike ergométrica, para justamente perder um pouco as calorias. Mas o passo da fisioterapia ela é muito importante, você não tem ideia. Hoje eu estou sentindo falta. Se eu tivesse feito fisioterapia desde que eu descobri a doença até hoje, eu estava numa situação muito, muito, mas muito melhor. Tenho certeza absoluta disso. E sobre a natação, eu pretendo também dar início à natação também para fazer esses dois campos, né? Fisioterapia com natação. Como eu já malhei muito, como eu já levantei muito ferro, muito peso, hoje a academia para mim hoje não é prioridade não. É mais a fisio com a natação. Acho que mexe mais o corpo da gente. Shirley, na nossa reunião prévia, quando a gente conversou e se conheceu, você contou uma outra visão da fisioterapia, né? Devido à região e tal. Conta aí um pouquinho pra gente. Quando eu fazia fisioterapia, eu era criança, e aí todos os profissionais que eu passava, eles não conheciam muito o Charcot, e aí eles meio que sobrecarregavam meus nervos, os músculos, e eu acabava caindo mais. Então eu abandonei a fisioterapia. Mas hoje em dia eu procuro fazer alguma atividade em casa, mas eu confesso que eu sou um pouquinho preguiçosa para fazer, mas eu tô planejando para voltar, porque é muito importante, de qualquer forma, a gente movimentar o corpo para criar mais resistência, né, e também mais mobilidade. E isso que a Shirley colocou, só pontuar uma coisa, Natália. A gente, né, cada um de nós tem um perfil da doença, né, da CMT. E aí, cada um vai reagir de uma forma, né? É, eu tive também situações em fisioterapia, né, e musculação que eu também fiz excessivamente e também depois caía. Meu filho também teve a mesma situação. Então a gente vai ter que aprender, né, Johan, pro futuro, a gente aprender a controlar, né, o
o nosso corpo. Como o Rafael falou, temos que fazer fisioterapia, mas a gente tem que saber o nosso limite, né? Aprender a lidar, né, com o nosso corpo. Os limites. Então, por exemplo, a gente, uma vez o fisioterapeuta fala, faz mais duas, né? Eu já com 55 anos, eu falo, eu não falo mais, faço mais nem meia. Tá bom, porque se eu fizer mais uma, depois eu caio, aí eu fico, machuco o dedo, machuca não sei o quê. Aí eu vou ficar. Então, a gente também tem que aprender a falar não, fazer. O Rafael tá certinho, tem que fazer, não pode parar. Mas a gente também tem que saber falar não na hora. Entender o nosso limite. Porque a gente, né, vários médicos falam que pouco é ruim e muito é ruim. Entendeu? Então, mas o muito e o pouco de cada um, né, vai, por exemplo, o Leopold, né, o Rafael, quando eles eram mais jovens, provavelmente o pouco o muito deles demorava para chegar, né? Agora já não, né? Às vezes com a idade a gente vai tendo que administrar isso daí. E aí a gente, o que é pior, acho que até o que a Randa ela deve ter preocupação com relação ao Johan, que é o que a minha mãe também tinha, é a gente sofrer uma fratura, né? Sofrer uma fratura, a gente vai ter um período de recuperação mas tão grande, né? E que aí a gente vai deixar de fazer aquela fisioterapia do dia a dia. O Rafael falou outra coisa aqui, manter o peso. Rafael, certíssimo. É isso aí. Aí a gente vê os dois lados, né? A importância de cada vez mais os profissionais buscarem, né, essa qualificação, sempre estudarem, se atualizarem para serem também um suporte nosso de segurança e também o outro lado da gente se conhecer, conhecer o nosso corpo e respeitar os nossos limites, né? Perfeito. E também a importância da avaliação, porque cada caso é um caso, e às vezes uma atividade física para um não é bom para o outro, às vezes para um não é recomendado, o outro já pode, com um certo cuidado, né? Então, essa é a importância da avaliação. Mas com certeza, em primeiro lugar, conhecer o nosso corpo e, como o Luiz falou, saber falar: opa, isso aí não, até aí não. Leopold, conta um pouquinho pra gente sobre a dança, que eu sou suspeita para falar porque eu também amo. Ah, eu amo. Eu sou apaixonado por dança. E eu gostava tanto que ficava lá atrás mesmo, catando cavaco mesmo, mas continuava lá na aula de dança e era apaixonado e me emocionava. Eu tive uma boa trajetória com a dança. Eu fiz dança aqui em Los Angeles, fiz dança em Nova York, fiz dança em todos os lugares, eu adorava. Mas o meu professor mesmo é o Renato Vieira, no Rio de Janeiro, um grande professor. Não sei se vocês conhecem, mas ele é incrível, realmente. Ele é modernoso, então eu adoro. E eu trago até hoje a dança, eu faço alongamento pela dança, eu ainda faço meus alongamentos. Eu trago isso para mim, para sempre. E também é uma terapia para mim também. E, e, e é isso. Aula. Eu gosto de aula, sabe? Aula de. Então, mas agora com esse pé, eu ainda continuo dançando daqui para cima. Estamos aqui, pessoal, aqui diante de um futuro jurado da dança dos famosos. Olha para isso. Eu continuo a dançar, gente. Carioca, então, sabe como é que é, né? Tem a dança é dentro da gente. Aí agora eu canto muito, eu faço shows aqui, eu coreografo tudo para um pé só, muita coisa de mão, aí deixo os outros dançarem em volta. Eu acho outras tecnologias. Legal. Agora vamos falar um pouco do futuro aí de cada um de vocês, né? Rafael, você já demonstrou aí, né, a situação lá dos concursos públicos, né? Que você tá, né, tá buscando isso daí, acho que vamos falar um pouco dessa questão profissional, né? E também se você quiser também pontuar algumas coisas sobre a questão de futuro, né, das suas preocupações também, como é que você tá visualizando esse futuro aí? O que você planeja pela frente e como a CMT você pensa que ela vai estar trabalhando nesse. Perfeita colocação sua. Mas antes de eu entrar nesse mérito da questão, existe um ponto muito importante que, infelizmente, a nossa legislação ela ainda não dá tanto suporte às pessoas com deficiência. Inclusive, um dos motivos da minha participação no grupo era justamente essa, era dar oportunidade ao mercado de trabalho às pessoas com deficiência. Como a gente está numa comissão de OAB, a gente, infelizmente, só pode lidar com questões associadas à carreira da advocacia,
uma carreira pública, um concurso público, algo que seja relacionado ao direito. Infelizmente, a gente não tem tanto suporte para entrar numa seara de políticas públicas, né? Área de saúde, logradouro, acessibilidade, essas coisas de um modo geral, né? Até porque o nosso papel não é de denunciar, nosso papel é de instruir, passar uma informação para alguém que tem alguma dúvida, algum problema que está enfrentando e a gente tentar assessorar. Mas em momento nenhum a gente tem um cunho de denunciar ninguém. E assim, uma das dificuldades que eu sempre percebi quando eu entrei, e veja que curioso também, até então, quem me falou que eu tinha direito a entrar nas cotas de PCD, que é esse ponto que eu vou entrar aqui agora, foi uma neurologista que era médica de uma pessoa que era associada à ABCMT. Não lembro agora quem foi a pessoa, não sei se foi a Maria Alice, foi alguém que é do serviço público que me deu essa condição. Se eu tivesse passado em concurso público antes de entrar na faculdade, que eu presto concurso antes mesmo de entrar na faculdade, eu já era hoje servidor público pelas cotas de PCD. O problema é que as cotas de PCD hoje, pessoal, é muito restrita. Tem estados que colocam 3%, 5%. A Caixa Econômica Federal, em 2021, fez um concurso público destinado apenas para as pessoas com deficiência. Foram 150 vagas para todo o Brasil só para as pessoas com deficiência. Isso foi um marco muito grande. Infelizmente, eu não prestei esse concurso, deveria ter feito. Fui viajar para Alagoas para prestar o concurso de procurador do estado de lá. E me dei muito mal. Eu acho que existem coisas na vida que fazem sentido. Então, meu ingresso na OAB para fazer parte da comissão é justamente tentar elevar esse número, entendeu? Dar mercado de trabalho às pessoas com deficiência. Eu vou para um concurso público, tem 5% das cotas, tem 10% das cotas. Alagoas tem 20%. Ou seja, se tem 20 vagas, você faz essa porcentagem para 20. 20 daria 4 vagas, não é isso? Então, veja essa coisa boa. Então, assim, a dificuldade que eu encontro como concursando, como concurseiro, da maneira que vocês achem melhor expressar, a dificuldade maior é justamente do quantitativo de vagas que são muito pequenas. Legal. E ainda depois, né, quando consegue passar ali na primeira fase, que o processo continua. Então, muitas vezes ainda tem que passar pela banca de médicos também, todo aquele... Exatamente, ainda tem esse processo de heteroidentificação, né? A avaliação como é que é? Avaliação, né? Que a gente passa, né? Pela comissão. Nunca tive problema, não. Todos os concursos que eu passei, eu sempre fui submetido às bancas e as bancas sempre me aprovaram. Agora eu quero saber, primeiro do Johan, o que que ele imagina para o futuro dele, o que que ele pensa fazer, se ele acha que a CMT vai atrapalhar em alguma coisa a vida dele. Aí depois eu vou querer que a Randala fala o que ela deseja para o futuro dele. Então, eu ainda não sei muito bem o que eu quero fazer, mas eu quero, por enquanto, continuar estudando, passar dos anos, aí eu vou realmente perceber o que eu quero, mas eu realmente acho que não vai atrapalhar, porque nunca atrapalhou, então é isso. Fala aí, Randala, pra gente o que que você deseja. Já foi falado aqui, né, que é importante, né? A gente sabe que existe uma redução motora, então hoje eu trabalho numa área, eu sou técnica de segurança do trabalho, atuo como supervisora técnica, então dou suporte a 10 técnicos de segurança e a 7 gerentes no ramo de rodovias. Então, é algo muito dinâmico que requer caminhar, requer estar no sol, requer estar a céu aberto, me movimentando para lá e para cá. E aquilo que já foi dito aqui, é o que eu sempre falei para ele, filho. Você tem que pensar em algo que você use a sua cabeça para trabalhar. Vai trabalhar para ser um advogado, vai estudar para ser um juiz, né? Vai ser um design gráfico, mas você precisa identificar algo para que eu te dê apoio, que você possa seguir
enquanto você me tiver, né, como suporte, como rede de apoio, eu vou te apoiar. Mas o mais importante é que você precisa identificar o que você mais gosta, que não utilize de forças, mas sim da capacidade. Vai ser um arquiteto, né, que trabalha ali mais às vezes sentado, pode pedir alguém para fazer checar as medidas ali. Então, sempre algo nesse sentido. Já deu um direcionamento para ele. Falou, olha, a tecnologia da informação, né? Ou vai ser um influencer, vai impactar na vida de pessoas positivamente. Então, assim, tem diversos caminhos, né? E tem diversas possibilidades. É só a gente ir se adaptando à A nossa internet tá aí pra realidade. isso, né? A gente, eu nunca deixei ele parar, né? Ele fez uma correção de pé. Eu sempre estava ali acompanhando de mês a mês, periodicamente, né? O desenvolvimento ósseo dele. Há aqueles médicos que defendem que fazer a cirurgia assim que a idade óssea estiver formada é bacana. Outros já defendem, né, que fazer os cortes, ter uma cirurgia quanto mais velha melhor. Mas assim, pelo um pouco que eu li, pelo um pouco que eu venho estudando, que eu venho mergulhada nesse meio, eu falei assim, não, ele vai ter a idade óssea, eu fiz todo o movimento, ele operou com o Dr. José Carlos, lá no Rio de Janeiro, inclusive ele é associado, né, aí a ABC, Associação Brasileira de Sarcoma Ritufo, então assim, foi um divisor de águas depois que ele fez essa cirurgia com o Dr. José Carlos. Ele sofreu bastante, né? Porque é uma cirurgia muito delicada, né? Teve os perrengues de internação, teve os perrengues ali, mas mês que vem ele faz 1 ano que ele operou, ele está andando de ônibus, ele está fazendo academia e ele está muito bem. E assim, a gente está muito feliz e a gente agradece a todas as pessoas que nos ajudaram, porque eu não tinha dinheiro para fazer aquela cirurgia no particular, eu não tinha. E aí foram 11 rifas, vendi bolo, vendi pano de prato, teve um bazar beneficente e promovi um workshop da área do meu trabalho, né, que foi um projeto que nasceu em cima disso, semeando segurança e saúde no trabalho, onde eu consegui reunir profissionais aqui dessa área e que topou, não, Randala, vamos lá. Então, eu consegui um espaço, eu consegui esses profissionais, então eu cobrei não, né? Pedi um valor simbólico para esse workshop, e aí foi onde eu consegui ter um montante para realizar a cirurgia do Johan, onde custeou, né, tudo, né, desde logística, alimentação, amuletas, idas e a logística de ir para o Rio de Janeiro e voltar, né, tem todo um processo, e até hoje, né, há 1 ano vai fazer o mês que vem, eu recebo, né, algumas mensagens ali no direct, porque veio o Johan fez a cirurgia, pergunta como foi, pergunta de tudo. E assim, e eu uso isso para poder orientar e ajudar essas pessoas que estão, né, nessa trilha da CMT. Doutor José Carlos Correia, muito bom, ele excelente, ele participou do nosso congresso em 2022, né? Ele fez uma palestra muito legal lá e acho que Que vocês procuraram o caminho certo, aí foi Eu muito bom. queria ter muito ido, eu tô aqui em São Paulo, eu queria ter muito ido. Eu vi ele na internet, eu fiquei assim, meu Deus, aonde é isso? Aonde é esse ir? Eu ficava, sabe, ali, como é que eu vou fazer? Mas aí eu falava, gente, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho um plano de saúde, mas o plano de saúde é tudo no particular, mas assim, eu só tenho que agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram. Que foram inúmeras, as que eu conheço e as que eu não conheço. Eu sou muito grata. E, como diz o colega aqui, o Leopoldo, eu não vou parar. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver coragem, eu não vou parar e não vou deixar o Johan parar. É isso. E também espero que vocês não parem. Isso aí. Muito bem, mãe. Parabéns pelo papel. Mãe é mãe, sempre vai ser. Muito parabéns. Obrigada. Viu, então, hoje 2 relatos positivos pós-cirurgia, né? Apesar do pós-operatório sofrido, né? Todo mundo tem que realizar um procedimento cirúrgico, mas a gente vê que quando é bem avaliado, quando vê que realmente é o momento, como o Leopoldo falou, né? Fez toda a parte que não necessitava, né, de um tratamento mais invasivo antes.
e aí percebeu, não, agora é a hora, com uma avaliação correta, os resultados positivos que trouxeram na vida de vocês dois, né? Mesmo em fases de vida diferentes. Muito bom. Verdade. Shirley. Aliás, antes de ir para Shirley, que eu quero que o Leopold e a Shirley deixem uma mensagem para as pessoas que têm CMT antes da gente finalizar. Mas antes disso, já que estamos falando do futuro, eu quero pegar de novo meu presidente de surpresa e perguntar para ele, não só sobre o seu futuro, Luiz, mas na CMT em geral, né? Sendo aí o presidente da associação, o que você espera aí do nosso futuro? Vamos lá, eu acho que o futuro, né? Nós estamos a CMT para a gente, depois de 2019, né, Natália, ela é muito a ABCMT, né? Então a gente tinha alguma experiência, um conhecimento da CMT, mas muito na parte clínica. E depois né, quando a gente assumiu a CMT, a ABCMT em 2019, pegamos uma pandemia, pegamos um meio do caminho aí bastante conturbado, mas também que ajudou bastante, até pelas questões geográficas do Brasil e a gente conseguir fazer tudo online, né? A gente avançou muito nisso e eu acho que o futuro da CMI para a CMT ele tem a ver aqui no Brasil, né, com o futuro da BCMT. Eu entendo que a gente esse ano nós dedicamos o Setembro Azul, né, que acabou acabando em outubro, né, por um probleminha de semana passada, mas nós dedicamos aqui a nós mesmos, né, a quem tem CMT e a rede de apoio de quem tem CMT. Por quê? Porque a gente percebeu que não é só com os médicos, com os profissionais, até que isso é importante, mas a gente só vai conseguir começar a resolver, né, a fazer com que a BCMT ela possa também produzir mais para os associados e com os associados, a gente só vai conseguir isso se a gente se unir. Porque uma associação, o nome se diz, né? Eu acho que a gente no Brasil ainda engatinha muito em associações. A gente tem algumas associações que são muito importantes, tipo a PAI, tipo o GRAC, né? Esses grupos eles são muito fortes. Por quê? Porque alguém está fazendo por eles, na questão da PAI, muitos são os pais que fazem, né? Pelas crianças, né? E ela ganhou muita força, mas ela só ganhou força porque os associados se realmente associaram, né? É uma coisa que eu falo sempre, a BCMT ela não é uma prestadora de serviço, ela é uma associação. Então, à medida que a gente consiga formar um grupo que realmente trabalhe, né? Porque são demandas, se você pensar, nós todos, o Johan vai ver isso ao longo dos anos, né? A gente vai trabalhar, tem que trabalhar, a gente não tem, a gente não tá parado numa situação e as coisas acontecendo. Nós temos que trabalhar, então todos nós temos atividades, né? Você vê que todos nós aqui estamos falando, e mais quem está nos ouvindo, todos temos atividades, então a gente também tem atividades, tem a vida pessoal, tem tudo. Então, quanto mais gente a gente tiver para ajudar a atingir os nossos objetivos da BCMT, a gente vai proporcionar mais qualidade para quem é associado, né? Porque a gente tem uma contribuição, mas essa contribuição ela é muito simbólica, porque com aquela contribuição não é para a gente não consegue fazer tantas coisas se a gente não tiver muita gente trabalhando pelo objetivo da BCMT. Então, o que eu penso para o futuro, né, como a BCMT? Se quiserem que eu continue, né, no ano que vem, no começo do ano nós vamos ter eleição, eu continuo por quê? Porque eu quero que a gente possa fazer coisas que a gente ainda não fez, né? Mas eu também gostaria de ter muita gente participando, né? Que a gente possa trazer muita de todos a parte do Brasil. Agora, eu estou muito animado porque o Leopold vai nos ajudar com muitas coisas nos Estados Unidos. A Letícia, né, que também entrou recentemente aí estava na primeira rede de conversas.
Então, assim, a gente precisa de muita gente que também trabalhe com políticas públicas, alguns que trabalhem com tecnologia. A gente tem de tudo que a gente pode fazer. Gente que possa atualizar as nossas redes sociais. Então, se a gente tiver esse tipo de consciência, né, de que todo mundo pode fazer um pouco pela ABCMT, porque a ABCMT no final depois vai fazer um pouco por todo mundo, é isso que eu penso para o futuro, né, com relação ao que nos une, né? O que nos une realmente é a CMT, mas que ela nos una por um lado muito positivo, porque eu ouço há 45 anos que vai ter uma cura para a CMT, mas pode ser que não tenha, e isso não vai mudar a nossa vida, né? Não. Se tiver, melhor ainda, né? Mas se não tiver, o que que nós podemos? O Rafael falou muita coisa muito importante, questão de vagas, né? A gente tem uma situação, cada um deve ter percebido isso. Cada um é de um jeito. Então, quando a gente vai para uma banca, a gente está com um olhar, cada um está tendo um olhar que às vezes o outro não teve, né? Mas a gente precisa. E outra, cada vez mais a gente vai poder contribuir mais para a sociedade. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil do que era há 50 anos, né? Hoje tem tecnologia à nossa disposição, é uma tecnologia barata, à disposição de muita gente, e se a gente gastar horas sentado vendo, né, estudando essas coisas, cara, a gente vai proporcionar muita coisa boa para muita gente. Então é isso que né, o que eu penso e o que eu conclamo as pessoas a se juntar a nós, né, para a gente poder depois também, para a EBCMT poder entregar resultados melhores ainda. E Natália? E lembrando que através de tudo que o Luiz falou, a gente faz aquela provocaçãozinha, porque a gente cria força. Então, provocação nos pesquisadores, nos cientistas, igual o Luiz falou, né? Tantos anos aí já de história em busca, né, de um tratamento, de algo que realmente ali estacione, pare, né? Então, é juntos, todos juntos, que vamos conseguir fazer essa provocação para que continue essas pesquisas também. E eu não tenho mais nem o que acrescentar para o futuro da MSMT, porque meu presidente nunca erra, né? Então, por isso que eu pego ele de surpresa sempre. Mas agora, para a gente finalizar, eu quero que a Shirley, nesse primeiro momento, fale para aqueles que estão nos assistindo, para a gente aqui também nessa roda de conversa, para aqueles que talvez acabou de receber o diagnóstico, qual mensagem que você tem aí para dar para eles? Eu sempre tive muito claro que a gente não deve parar, como a gente já comentou, e que a gente não deve se resumir à nossa deficiência. A gente não é a nossa deficiência, ela faz parte da gente como uma característica, né? E por muito tempo eu também fui muito resistente a falar sobre o Charcot, eu não aceitava, e hoje em dia, agora com 25 anos, a maturidade ela vai batendo na porta, e eu acabei aceitando mais e falando mais e me abrindo mais. Também tenho planos de falar sobre o Charcot nas redes sociais, para abrir para o mundo, para que mais profissionais saibam dessa deficiência, porque quanto mais pessoas sabem, nosso mundo fica melhor, porque mais pessoas trazem soluções. E dizer que não é o fim do mundo, a gente tem muitas qualidades, inclusive a nossa inteligência, porque quando a gente perde uma habilidade motora, física, a gente ganha em inteligência, a gente é muito capaz. E a internet está aí para nos dar apoio, para nos dar suporte. E eu acho que tem muitas oportunidades na internet, se não puder trabalhar braçal, dá para trabalhar na internet, sim, porque a gente é capaz. Leopold, conta pra gente um pouquinho aí também do que você deseja falar para as pessoas que também têm CMT. Você, diferente do que a gente já falou, né? A Handela, quando foi falar do futuro do Johan, quando a gente é mãe, quando a gente ama, né? A gente sempre quer mostrar um caminho ali um pouco mais fácil que a gente imagina, né? O Luiz falou também, a Shirley falou sobre a questão de usar mais
a inteligência, a questão da internet, as redes, enfim, tecnologias, mas você também continuou usando uma coisa física. É. Usou o corpo, como você falou naquele momento, né? Os pés não estavam ali, mas ó, mexia os braços e tal, e isso é lindo de ver, porque mostra que a gente pode fazer o que a gente quer, só a gente adaptar algumas coisas. Então, eu quero ouvir de você qual a mensagem que você tem para dar. Ah, gente, eu realmente eu sou um bailarino com Chacoma Etude. Eu, eu, eu abraço a minha deficiência. Eu uso isso como força motriz. Eu uso isso como mais uma forma que eu sou especial, mais uma forma que eu sou diferente, mais uma forma que eu sou único, né? E quando eu saio na rua, eu falo sempre, é CMT, Charcot Barretute, a desmilinização do axônio. Eu faço umas palavras, já boto na cabeça assim, algumas coisas. Quanto mais eu falo, menos rara ela fica. Então, é, então eu realmente tenho. Antigamente eu printei umas coisinhas, eu botava o que era Charcot Barretute. Eu dava, eu trabalhava vendendo em pé, então eu lidava com muito, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas na mesma hora. Ali trabalhava numa warehouse aqui, Costco, trabalhando e vendendo e em pé. Eu agora até estou fazendo essa transição agora de trabalho, que eu 1 ano fazendo, eu fiz uma operação, ela não deu certo, fui para a segunda operação e essa vai acontecer uma bomba atômica no mundo. O pé ele vai existir ainda. Esse pé ele tá uma tora, maravilhoso. Então, é, eu agora estou fazendo publicidade, estou fazendo PR, eu era jornalista do Rio. Aí, então agora voltei a minha paixão pela língua portuguesa, pela língua americana, estou me descobrindo. Então a gente tem possibilidade sim de trocar, de fazer outras coisas também. Mas eu nunca vou parar de fazer show, nunca vou parar de cantar. Vai estar sempre estar lá, mesmo que de cadeira de rodas eu vou entrar e vou fazer, mesmo me rastejando pro palco. Eu vou entrar e vou fazer. Então, é isso, gente. Não tenha vergonha. A gente é mais diferente ainda. A gente é mais especial, mais extraordinário ainda, com mais essa característica nossa, Isso aí, né? é isso aí. Muito É, legal, isso aí. Legal, Rafael, você também para finalizar, o Rafael, depois a Ângela também, uma mensagem rápida aí de cada um. E Leopoldo, se estiver precisando de alguém para dar uma canjinha, viu? Eu canto, viu? E canto, participo, desci a vamos, carreira de cantor aí durante 15 anos, tentando, né? Juntando com a área do direito, mas aí eu vi que não deu certo, era muito perrengue. Eu digo, não, vamos estudar. Minha família deu graças a Deus, porque eu tenho um irmão que é músico, ele a trabalha gente com. vai abrir uma banda, os CMTs. Perfeito. Olha aí, olha aí. Já. Axone e Mielina, um exemplo, né? Poderia ser Axone e Mielina. É. Eu não queria jogar a responsabilidade para você, não, mas você tá vendo, se você usar essa galera aqui como um foco aí, né, uma experiência para seguir eles, ó, o negócio é bem em cima, você tá vendo, né? A régua tá alta, hein? É, CMT só faz deixar um diferencial a mais, você tá vendo? Bom, pessoal, assim, a mensagem que eu transmito para vocês é que a vida continua, independente do diagnóstico que você receba, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica meio, né, para baixo, porque a gente sabe que é uma coisa ligada à saúde, né? E tudo que é ligado à saúde a gente acaba sendo pego de surpresa. A vida continua, certo? A gente deve encarar nossos desafios como uma pessoa normal, trabalhar, estudar, se relacionar, entendeu? Não se frustrar por causa disso. Ah, tá com um problema de depressão, tá com um problema de aceitação. Procura uma terapia. Eu fiz isso para me aceitar. A terapia foi muito importante nesse processo também, que eu acabei não citando, né, ao longo da nossa reunião. Ah, foi uma coisa muito pessoal, eu não queria externar isso, mas eu acabei externando. Fiz durante muito tempo terapia para aceitar essa condição de portador da doença de Charcot-Marie, e a vida continua. Eu acho que a vida continua independente do que aconteça. Eu acho que a gente tem toda a oportunidade, como qualquer pessoa tem a oportunidade de viver, ser feliz, de ter filhos, de ter uma família, de trabalhar, de fazer suas escolhas. Agora, fazer escolhas
e a nossa capacidade ela permite até onde a gente vai chegar, até onde é o alcance disso aí. Então é isso. Legal, obrigado, Rafael. Obrigado. Randala e Johan, vocês quiserem falar rapidinho também? E eu quero dizer que cada um brilha do seu jeito, tá? E que nessa, nessa doença, né? É uma doença rara. Mesmo, né, tendo essa doença, vocês podem tudo o que quiser, podem tudo. E que eu sugiro sempre, né, que se algo está incomodando, se está dando alguns sinais, procure uma ajuda médica, seja, né, ali o ortopedista, que é uma rede multidisciplinar normalmente, né, ali o ortopedista, às vezes intercala ali com o neuro, faça atividade física, se alimente bem, esteja com pessoas que vocês gostam, né, faça o que você gosta, para que a vida fique um pouco mais leve, né? Todos nós temos problemas, diversas esferas, mas tudo é possível. É possível ter CMT, ter um familiar com CMT e ter uma vida leve. Eu sou muito feliz, o Johan é meu primogênito, eu sou muito feliz pela vida do Johan, né? Por essa diferença, né, que ele tem. Ele é diferente, né, de mim e de muitos outros, mas eu sou muito feliz por ter ele, eu amo ele. Eu tenho um pequenininho de 4 anos, pelo que eu vejo até então, e ele não tem Charcot-Marie, o de 4 anos. É uma belezinha, é um pinga-fogo. E o comportamento dele já é até diferente, né, do que o Johan tinha, né, com 4 anos de idade. Ele já sobe em tudo, pega tudo, tem uma força, joga tudo. E a gente já investiga até outras coisas, mas enfim, nós podemos tudo. E eu sou muito feliz de ser sua mãe e eu te amo, tá bom? Te amo. Legal, legal. Oh, é que a intermediadora tem que segurar a emoção para conseguir. Johan, você quer falar alguma coisa depois dessa? Não tenho muito o que falar, só sei que, tipo, essa questão da Charcot não vai atrapalhar em nada. Que Legal, bom. cara. Isso E mesmo. É antes isso de aí. começar os agradecimentos, eu também gostaria de deixar uma mensagem para todos aqueles que têm CMT. Diante de tudo que vocês falaram, né? Eu acho que seria bom eu pontuar a questão da pessoa saber se posicionar, né? A pessoa saber, igual o Rafael falou, a questão tem vaga para PCD? Eu vou entrar, vou concorrer com essa vaga. Eu tô numa fila, mas não é visível a minha doença. Você tem a doença, vai lá na fila de preferencial, sabe? Você trabalha em um local que você tem alguma adaptação e chega alguém com um olhar diferente, julgando, se posiciona, entendeu? Tem que saber falar, eu tenho, é meu direito, e saber, acho que é isso, né? Saber se posicionar. E não deixar ninguém nem olhar diferente, porque se for olhar diferente pra gente, que seja para admirar a gente. Verdade, é isso mesmo. E eu queria agradecer vocês que participaram hoje. Muito obrigada, foi lindo. Para o pessoal que está assistindo, a gente, mesmo não falando aqui, a gente lê os comentários, tá bom? Porque hoje não tinha uma pessoa só para isso, mas a gente leu todos os elogios, todos os comentários. A gente fica muito feliz de vocês terem gostado, não só dessa roda de conversa, mas de todas as outras. Eu acho que a gente acertou em cheio e escolher esse ano fazer o Setembro Azul voltado à nossa aproximação, à nossa troca de experiência. Foi muito especial e eu espero que isso continue acontecendo também. Presidente, Legal. finaliza aí pra gente. Eu tenho algumas mensagens para passar. A primeira aqui foi maravilhoso, né? Eu achei as três rodas foram muito legal, né? Eu acho que cada uma vai enriquecer de uma forma, né? Acho que foi a gente trabalhar junto com isso foi muito legal, tá? Esse é um ponto. E agradeço a vocês também por participarem, né? Por expor, né? Por compartilhar assim, a experiência de vocês, né? Que isso às vezes não é fácil, mas no nosso âmbito aqui enriquece para muita gente, viu? Tenho certeza disso. Outra situação é que nós começamos agora uma parceria aí com o Leopold, e agora, na próxima semana,
nós vamos gravar, eu vou gravar com ele. Nós não vamos fazer ao vivo porque tem a questão do idioma, né? A gente decidiu fazer essa primeira gravada, uma entrevista com o Leopold tinha falado aí do Marmaduke Locke, É, né, Leopold? são Nós vamos realmente, são realmente cientistas, pessoas importantes para mim que eu descobri aqui. E eles estão querendo também ensinar para o Brasil, e são coisas que não tem aí. É um aparelho que ele realmente custom, para mim, ele fez. Esse aparelho era o único aparelho que deu certo. Todos os outros, eles corriam do meu pé, eles olhavam o meu pé, corriam como se fosse um Halloween, uma coisa de um gigante, um monstro. Então ele falou, olhou para o meu pé e falou: vou fazer. Não tem uma pessoa igual a ele que sabe de CMT, ele sabe muito de CMT. E ele tá disposto a falar com a gente. Então eu falei: gente, que ótimo. O cara realmente não tem ninguém igual. É Marmaduke Uau. Locke. Ele tem uma especialidade chamada Dynamic Bracing Solutions em Carlsbad, que é aqui perto, perto de Los Angeles. Dá para 2 horas e meia chegar em caminho para San Diego. E eu falei com várias pessoas de CMT. Ele é uma pessoa que sabe demais de CMT. E ele ter aceitado foi uma coisa assim gigantesca. E aí no próximo vai ter o Kenneth, que também acabou de lançar um livro sobre respiração em CMT. É outro cientista. Ele realmente sabe tudo. O cara é o cara. É o Kenneth da CMTA daqui. Então eu estou conectando essa galera para realmente instruir, para educar mesmo, sabe? Para falar sobre coisas que eles sabem. Eu não sei, é para passar mesmo informação, gente. Mesmo. Isso na semana que vem nós vamos fazer essa entrevista com ele, né? Vai ser muito interessante. E depois nós vamos publicar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Vai ser bastante interessante, né? E é o início, né, de uma colaboração aí. E eu acho que vai ser bem, bem positiva para nós todos. E aí, quando já tiver disponível o vídeo todo editado, a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá bom? Legal. Ô, Leopold, Oi. E só uma aí? observação. Johan Oi. adorou sua camisa e eu Ah, também, viu? é da Charcot Marie Tooth com dente. Cadê? Muito Shark, bom. e tudo. Boa, Muito boa, bom. boa. Eles Boa. são ótimos. É da associação. Eu fiz um show aqui no parque. Eu ganhei o edital da cidade de West Hollywood, maravilhoso. E eles apoiaram o meu show. Então, Ai, que camisa para todo lindo. mundo. Parabéns. Valeu. Legal, legal. Muito criativo, muito criativo. E para finalizar, né, a gente sempre redobra aí a solicitação, né, que se filiem à BCMT, que participem dos nossos eventos, né, e a gente tem uma visualização que cada vez mais a gente vai conseguir fazer mais coisas para a associação e para a nossa comunidade aí. Tá bom? Obrigado, Obrigada. obrigado, um ótimo fim de semana a todos e obrigado, Natália, você é maravilhosa aí na condução aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu parceiro, que venha muitas outras. Ó, e falaram ali no chat para a próxima ser presencial. Continue acompanhando. Não, vamos lá, vamos ver se o ano que vem a gente faz essa daí, que tá. A última foi em 2022, né? E aí se a gente fizer, foi muito legal daquela vez e acho que se tiver uma próxima, vai mais gente ainda, do Brasil todo. E de Legal. fora tem. Isso, exatamente. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada, tchau. Obrigado.